Gênesis 45, versículo 1 e seguintes. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a própria casa de Faraó. Ele morava num dos palácios, no bloco de palácios ali dos governadores. Então, um dos palácios é o dele. Ele, depois de Faraó, é a maior autoridade. Então, o choro foi tão alto, aquilo que estava represado há tantos anos na vida de José foi liberado. Era emoção contida por tantos anos e que foi como uma represa liberada. E ele grita, ele chora. E ele falou aos seus irmãos: eu sou José. Quando ele foi governar o Egito, ele estava com 30 anos. Quando ele foi para lá e foi vendido como escravo, ele estava com seus 16, 17 anos. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Versículo 4, Gênesis 45. E disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. Ei, José, que coração, né? E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam como escravo para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, nem vos irriteis contra vocês mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou na frente de vocês. Meus irmãos, percebam o entendimento de José. Agora está tudo, a revelação está completa. Agora ele entende o todo. Na hora da luta, quando foi vendido como escravo, quando era rejeitado pelos irmãos e depois vendido como escravo, quando a mulher de Potifar apronta com ele, e ele é preso injustamente, todo aquele processo, quando ele é esquecido, quando ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro, e que ele pede ao copeiro para lembrar dele: fala para Faraó de mim, que eu estou aqui preso injustamente, e passaram-se 2 anos, e o cara não lembra. Então era muita injustiça, muita coisa ruim acontecendo. Ele não está entendendo nada, mas ele não fecha o coração. Não fecha seu coração diante das lutas que você enfrenta. Isso é muito forte, gente. Tem gente que te persegue, não fecha o coração. Tem coisas injustas, o mundo é injusto. Entenda isso. Tem gente perversa, tem gente que te persegue, tem gente que não quer seu bem. E ele foi à própria casa dele, os irmãos dele, nascidos do mesmo pai, o mesmo sangue, se levantam contra ele. Depois ele é vendido como escravo. Você acha que a gente às vezes tem dificuldade de entender, às vezes até uma novela dessa bíblica ajuda a abrir a visão um pouquinho, porque vai vendido como escravo. A gente acha assim: é um rapaz bacana, vem cá, então tá, agora você é meu, viu? Eu sou o ricaço, vai trabalhar comigo. Não, o cara é levado à força, acorrentado. Agora para pensar que nó na cabeça do rapaz, que tem sonhos de governo, 2 sonhos de estar em posição de governo, de autoridade, e agora o negócio dá tudo ao contrário.
E agora ele está sendo arrastado como escravo. Você está entendendo que Deus está ministrando a sua vida? Então entenda, o que você vive hoje, o que você está passando agora, não define quem é você. O que a sua família está passando agora, não define quem é você. Não é porque você está no vale, no momento de baixa, no momento difícil, isso não define você. O que Deus tem para a sua vida é o que define você. É Ele. É Ele. Mas olha para quem está do seu lado e diga: Deus usa tudo. Injustiça, doenças, crise familiar, desemprego, inveja, frustração, traição, fofoca, calúnia, injúria, humilhação, gente que põe o pé no seu pescoço, luto, depressão, fome, dívida, ansiedade, bebida na família, drogas na família, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, assassinato, um monte de coisa que acontece, às vezes perto da gente, no meio do povo da gente. Esse momento de baixa, de vale, de dor, de angústia, de revolta, de humilhação, não define você. O que define você é o que Deus já preparou antes de você nascer. Ele escreveu um destino acerca da sua e da minha vida. Semana começou a contar aqui como é que a gente começou. Nossa casa, depois de um ano de casado, eu comprei aquela televisãozinha do Paraguai. Quem lembra aquela do Paraguai? Desse tamanhozinho de preto e branco. Quem já teve? Levanta a mão. Meu Deus, nós era rico. Aquela do Paraguai, desse tamanhozinho. Depois os caminhoneiros passaram a usar no caminhão, né? Rádio e TV. Eu não tinha mesa da cozinha. Já contei para vocês que o primeiro veículo nosso foi uma bicicleta de quadro baixo. Que saía eu, ela e Lucas. Não tinha aquela cadeirinha que colocava no guidão? Não tinha? E menino fica todo encantado ali na frente, sentindo um reizinho. E que acabava o culto, eu colocava eles na bicicleta e a gente ia na rua, na praça. Duro, irmão. Só para ficar vendo o povo, não tinha dinheiro para tomar um sorvete. E que aí eu subi no quebra-mola, na hora que desci, a roda fez assim, desceu tudo e nós caímos no meio da rua. Eu já contei para vocês, e o diabo pôs um endemoniado para rir, o caba deu uma crise de rir que não parava de rir, e minha vontade era jogar a bicicleta em cima dele. E eu entrei na carne, mas não podia falar nada, e pegar de volta e arrastando a bicicleta de volta para casa. Então, quem olha para você hoje, as conquistas que você hoje, não sabe dos perrengues que você passou ontem, não sabe do que eu passei ontem, que nós passamos. É verdade ou não é? Então, olha para quem está do seu lado e diga: vai passar. Se. Isso é uma conjunção adversativa, né? Se vai passar, se você não se entregar. Porque tem gente que não aguenta a pressão e faz o quê? Pum! Tira a vida, amarra a corda, suicida, vai para a droga, vai para a bebida, entra para uma depressão e não sai dela mais. Se desiste de tudo, se não desviar, se você perseverar na presença de Deus, que senão você não vai aprender a lição, não vai crescer, e aí depois a roda, como se fosse uma roda gigante, vai girar de novo, e você não aprendeu a lição e vai ter que refazer todo o processo, porque aquela área da sua vida não foi tratada, e você não vai estar pronto, preparado para uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, próspera e feliz, e ver a resposta de Deus na sua casa, na sua vida. Deus tem para você sim a promessa de Deuteronômio 28.
A apóstola leu Deuteronômio 28, de 1 a 15, mas ela não leu a resposta do que vai acontecer se houver desobediência. Leia depois, a partir do 16. É isso. Os irmãos de José entraram para a história como os filhos de Jacó. Deram nome às 12 tribos, como Deus disse a Jacó, mas não tem relatos maravilhosos da vida deles. Judá mesmo, que era o principal, fez bagaceira. Quando você vai ler a história de José, começa o 37, e no 38 vai falar sobre a vida de Judá, que acabou tendo filho, depois, os filhos tudo à toa, Deus matou os filhos, e depois ele acabou tendo um filho com a própria nora. Tem um outro deles, não sei se é o Rubem, que deitou com, acho que com Bila, confira para mim, uma concubina de Jacó. Mas a história está em José. Os seus 2 filhos depois se tornam referência das tribos, de 2 tribos. Não entra o nome de José, entra o nome dos seus filhos, Efraim e Manassés. Então, a referência está em José. Quando Paulo, como diz o baiano, Paulo está torando, ele não está entendendo, como você não está entendendo, mas ele não trava o coração, ele não se deixa ser tomado de ódio, de ressentimento. É aí que faz a diferença. Por quê que eu sei? Porque o que ele colocava a mão para fazer, Deus abençoava, e Deus não abençoa. Presta atenção, uma pessoa tomada de ódio, de amargura, cheia de ressentimento, ela não consegue se conectar com o trono da graça, ela não recebe revelação, entendimento, visão, sabedoria, graça e bênção, porque o coração está fechado. E diz a Bíblia que o que José colocava a mão para fazer, Deus abençoava, Deus prosperava. Então, por quê? Porque ele, apesar de todas as dores, ele continuava ainda não entendendo. E é bom lembrar que ele está sozinho no Egito, longe da família, foi vendido como escravo, não tem Bíblia para ler, não tem, igual os crentes de hoje, tem YouTube para caçar uma mensagem, uma música, ligar num programa de rádio, de televisão, alguma coisa para edificar, ligar para um irmão, receber uma mensagem de WhatsApp. Ele não tinha absolutamente nada disso. Ele se lembrava, José se lembrava das histórias que foram contadas para ele, as histórias de Abraão, seu avô, de bisavô, as histórias de Isaac, seu avô, de Jacó, seu pai, da fidelidade de Deus na vida deles. Portanto, eu abro um parênteses para dizer, você precisa ter experiências com Deus para você contar para os seus filhos e eles verem Deus agindo na sua vida e você mostrando, é Deus agindo, confia nele, como a pastora fez aqui hoje, ministrando a vocês como uma mãe, para desafiar você a crer, a desafiar você a buscar, a acreditar que os anjos se manifestam sim, que Deus te fortalece sim, que Deus responde sim, que Deus cura sim, que Deus abençoa sim. Seus filhos precisam ouvir das suas experiências com Deus. Seus netos precisam ouvir. Então o que José tinha era uma ministração oral. Do que Deus tinha, que Deus fazia na sua casa, na sua história, na sua família. E ele tem uma experiência real com Deus de 2 sonhos em dias diferentes. Senhor, mas só me dá um sonho de governo e eu virei escravo. Diga para o seu coração nessas ocasiões assim de baixa, calma-te, sossega. Quem prometeu é fiel, ele vai fazer. Glória a Deus. E aí? Depois de tudo, aqui é quando, depois que passa todo aquele processo, que ele, depois que é tirado da prisão, que ele revela os sonhos de Faraó, e que ele fala para Faraó, Faraó, virão 7 anos de muita prosperidade, mas virão 7 anos de fome.
levanta alguém para administrar o país nesse tempo, para levantar os recursos, para economizar, para juntar para o tempo de fome. Faraó vira e fala assim: não existe no Egito ninguém mais sábio, mais competente, mais preparado do que você. Dá um glória a Deus? Agora, engraçado, Deus estava treinando, ele não sabia. Qual a casa que primeiro ele administrou? Qual foi o primeiro trabalho dele? Na casa de Potifar. Ele não era revoltado, porque gente revoltada só faz com má vontade, sim ou não? Ele faz bem feito. Senhor, eu não estou entendendo nada, tem um nó aqui na minha cabeça, como é que eu estou nessa posição? Mas se eu estou aqui, Deus tem alguma coisa para mim nesse negócio, Deus tem um plano, eu vou fazer o melhor. E ele fazia o melhor, e daqui a pouco o Potifar olhou para ele e pensou: peraí, esse menino tem graça para administrar. Tinha um dom espiritual, uma unção de administração na vida dele. Preste atenção aos dons espirituais que Deus te deu mesmo em tempos difíceis, mesmo na hora da dor. Deus vai aperfeiçoar os dons que Ele te deu nesses momentos difíceis, e faça tudo com excelência. Entenda isso, pelo amor de Deus. Aí o Potifar disse assim: peraí, eu vou te colocar como gerente sobre meus negócios todos. Tudo é aqui acima de você só eu. Toda a autoridade dos meus negócios, dos meus empreendimentos, é tudo com você, José. Então Deus está fazendo o quê? Está treinando José. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está te treinando. E você está achando que Ele te abandonou, que Ele não se importa contigo, que Ele virou as costas para você. Sacou aí? Pegou? Amém? Ah, mas essa crise é para te treinar. Você precisa melhorar, precisa crescer, precisa amadurecer. Aí você sabe da história, e eu não vou falar sobre ela aqui agora, da mulher de Potifar que deu em cima dele e tal, e ele não quis, e ela o acusou falsamente, e o marido chegou, ela manipulou ele, foi só: ele deu em cima de mim e tal, e tentou abusar de mim, e eu gritei, ele fugiu, a roupa dele, a capa dele está aqui na minha mão, a prova do crime. Tem até no direito, tem um princípio que eles chamam a síndrome da mulher de Potifar. E como é que se defende? E aí ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão. Só que ele está lá e ele continua na dele: Senhor, tu sabes que eu não estou devendo nada, eu não devo nada, eu estou aqui na minha. E o Espírito de Deus com certeza vem dar graça e paz ao coração dele: meu filho, continua trabalhando, continua fazendo, aleluia. E daqui a pouco ele já está ali. Quem tem unção de organização, de administração, seja o dom que você tiver. No caso de José, era de governo, de liderança, de administração. Daqui a pouco, naturalmente, ele já está administrando o negócio, conduzindo, ajeitando, orientando. E o chefe do presídio vira e diz assim: bem, você vai governar esse negócio todo aqui. Você vai estar comandando tudo aqui, ordenando tudo aqui. Isso é, Deus estava treinando ele no exercício dos dons que ele deu, lhe preparando para governo. Ele entendia? Não. Ele sabia de alguma coisa? Não. Shhh. Ah, mas eu não vejo perspectiva. E nem José via. Não tinha advogado. Também nem adiantava, que a lei é o que os caras queriam mesmo. É o que eles decidiam. Não tem ninguém para interceder por ele, não tem ninguém para fazer nada por ele. Mas ele confia no Senhor. Quantas orações ele fez certamente: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó meu pai. E ele vai lembrando, e lembrando ao Senhor os feitos da fidelidade de Deus na vida da sua família, e dizendo: eu preciso da visitação do Senhor. O Senhor me deu sonhos, eu não consigo entender aonde esse negócio se encaixa na minha vida, mas eu clamo que o Senhor me tire desse lugar. E aí tem a hora do sobrenatural. Você pode dizer isso? Tem a hora do sobrenatural. Então estende a mão direita aí, ó, sobre o povo e diga: a hora do sobrenatural virá. O sobrenatural virá. A glória de Deus virá. Deus agirá. Virá a intervenção de Deus na sua vida. Agora põe a mão nessa cabeça sua e diga: virá a intervenção de Deus na minha vida. Oh!
ouvi isso tantas vezes, eu tenho visto isso tantas vezes. Aleluia! Daqui a pouco, 2 cabras lá, gente que vivia colado no rei, um padeiro e um copeiro. O copeiro é o que servia vinho, servia as bebidas. O padeiro é que preparava os melhores quitutes, as melhores guloseimas para Faraó, para a corte. Há uma bagunça, uma confusão lá, Faraó manda prender os 2. E quando eles estão lá, o que acontece com eles? Eles têm sonhos, cada um tem um sonho. O copeiro tem um sonho. Não dormiu, preocupado, não sei o quê. E aí Deus manda, se ele entender nada, procurar quem? José, para contar o sonho. José é aquela pessoa que as pessoas querem ouvir, é aquela pessoa boa. Apesar de estar sendo injustiçado, estar num lugar difícil, um problema difícil na sua vida, mas ele continua com o coração livre e ele está vivendo o ministério ali. Ele não está entendendo, mas eu vou ser fiel aqui, é assim a minha essência, é assim a minha vida. Quando o cabra contou o sonho, se ele fosse uma amargura, você não me vê que é negócio de sonho, não, que eu já tive 2 sonhos e não deu em nada, e eu desgracei a minha vida, hoje eu estou aqui. Não me conta negócio de sonho, não. Isso é igual gente que está que desvia com raiva de igreja, quando nem fala de igreja, não. Aí Deus dá a revelação e José diz assim: bem, daqui 3 dias o faraó vai mandar te buscar de novo. Você vai para a presença dele. E quando você chegar lá, lembra de mim, viu? Fala para ele que eu estou aqui injustiçado. Fala. 2 anos. Daqui a pouco vem o padeiro. Conta o sonho. E ele fala assim. E disse que no sonho parece que ele estava com alguma coisa na cabeça, com pães, não sei o quê. E passarinho vem comer na cabeça dele. E tal. Eu falei assim, ó, a interpretação é a seguinte: daqui 3 dias você vai morrer. 3 dias depois, Faraó manda buscar o cabra aí. Creu. Passaram-se 2 anos. Diga, tem gente ingrata, que a gente abençoa, mas que não lembra da gente, que esquece da gente. Agora eu vou dizer bem forte para você entender. Diga assim, porque tudo tem hora certa. A hora para todo plano, para todo propósito. Passaram-se 2 anos. O cara lembrou? De jeito nenhum. Aí o Todo-Poderoso está dizendo, bem, esse copeiro ingrato não lembrou dele, agora então eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer o faraó teu sonho. Eu quero te dizer que o teu Deus pode mexer com as maiores autoridades, tocar naqueles que você jamais imaginava que poderia tocar. Deus pode mover céu e terra por causa de um servo, uma serva fiel. Agora vira para quem está do seu lado sério e diga assim: não seja crente meia boca, meia pedra, meio tijolo. Não! Seja fiel. Você não está entendendo nada, mas permaneça fiel. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Eu escolho andar na tua presença, ficar firme na tua presença. Aí tem aqueles que não querem buscar, que é tudo enlatado, que é tudo prontinho. É campanha no rádio, é campanha no celular, é campanha nas igrejas, fica só assim. Mas não aprendeu a fazer do seu quarto um altar ao Senhor, para que a glória de Deus desça ali, e Deus te visite ali, e Deus te responda ali. Olha para quem está do seu lado e seja profeta, diga: vai chegar o tempo da exaltação. Vai chegar o tempo da colheita. Colheita vem. Plante boas sementes. Plante boas sementes.
E aí Faraó tem o sonho de sete vacas gordas, 7 vacas magras. De 7 espigas grandes, maravilhosas, lindas, e 7 espigas mirradas. E endoida, simplesmente endoidou, porque o Espírito de Deus começou a coçá-lo. E não tem ninguém na corte para revelar. Aí o copeiro vive assim, Faraó, eu me esqueci, quando eu estava na prisão aconteceu isso. E tem um rapaz lá, que ele me revelou o sonho, e do jeitinho que ele falou deu certo, e ele revelou o sonho do padeiro, e do jeitinho que ele falou 3 dias depois o padeiro estava morto, e eu esqueci de falar para ele, senhor, manda buscar. Mandaram buscar José. Agora tira as correntes, faz a barba, corta o cabelo, dá banho, põe roupas. É assim que Deus vai te apresentar. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Faraó conta o sonho. E ele diz, virão 7 anos de prosperidade. As espigas mirradas representam 7 anos de fome. Mas e o segundo sonho? De 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. A mesma mensagem. E as vacas magras, 7 anos de fome. As magras vão comer as outras. E aí? Constitua um homem sobre essa terra para conduzir todo o processo. O Senhor vai juntar muita comida nesses 7 anos, vai construir celeiros e vai guardar tudo para enfrentar os 7 anos de fome que virão. Quando ele está falando assim, meu irmão, o Espírito de Deus já moveu o coração de Faraó, que já está encantado, apaixonado. Meu Deus, não existe na terra um homem sábio, preparado igual a esse. O homem é você, rapaz. É você, e está aqui, colocou ele sobre um carro, colocou seu anel e diz, depois de mim, você é a autoridade no Egito. O que você falar, está falado. O que você fizer, está feito. E colocou ele sendo conduzido pela cidade, entre seu povo, honrando o nome dele, falando da autoridade dele, e vieram a prosperidade, e ele então desenvolveu todo um planejamento que o Espírito de Deus revelou a ele, trouxe a ele, toda a estratégia, foram construindo armazéns, e foram guardando comida, foram estocando, foram comprando mais, para os 7 anos, e aí, a fome bate geral, e todo mundo começa a ir ao Egito comprar comida, e compra da mão de José. Só que a fome chegou também em Canaã. E Jacó manda seus 10 filhos, deixou o mais novo, irmão de José por parte de pai e mãe, e manda os 10 mais velhos para comprar comida. E quando ele chegou lá, José bateu o olho e reconheceu os irmãos. Vou te dar um para casa. Eu já li essa história tantas e tantas vezes. Você vai ler esses dias, desde Gênesis 37 até o capítulo 50. Leia detalhadamente, vai anotando o que Deus vai falando com você. Até chegar aqui nesse texto aqui, de Gênesis 45, quando chega o momento que ele não aguenta mais e se revela aos irmãos e diz, eu sou José, o cara que vocês tentaram matar. Eu sou José. Vive ainda meu pai, meus irmãos. E seus irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados. E ele falou, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se e ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para o Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me mandou na frente de vocês. Antes ele não entendia nada, agora ele entendeu tudo. Agora ele entende. Bem, o Deus soberano tinha um propósito. Deus já tinha avisado a Abraão, mas ele não sabia de que a sua descendência iria para o Egito. Conservação da vida. E agora ele entende que toda a sua família, para não morrer de fome, Deus tinha um plano de levá-lo para lá, para que através dele
toda a família fosse poupada, todo o projeto de Deus se cumprisse, mas todos descessem ao Egito, e dia seguinte chega Jacó com 70 descendentes ao Egito, para morar nas melhores terras do Egito. Olha para mim. O diabo usa a maldade das pessoas. O ser humano por natureza é mau, e o diabo usa a maldade delas. Coisas terríveis acontecem. Vem governo bom, depois vem governo ruim, tramam de tudo quanto é jeito. Mas existe um Deus no céu que dirige todas as coisas. E se você entender e crer e descansar nele, você vai ver o cuidado dele na sua vida, na sua casa, na sua descendência. Tem gente aqui que está tendo resposta de oração feita há 20 anos atrás. Começou a vir uma avalanche de bênção. Teve um tempo de tanta secura, de tanta dor, você deu vontade de desistir de tudo. E você ficava, Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Olha como é que as coisas estão acontecendo. Estão cada dia mais difíceis. Mas você continuava apresentando. Algumas vezes, alguns de vocês cobraram e dizendo para Deus, Deus, e os atos proféticos que eu fiz, e as orações que eu fiz, e as promessas que eu fiz, que o Senhor fez a mim, cadê? Cadê as ofertas que eu fiz? Deus, aonde está o Senhor? E Deus calado, mas eu quero te dizer que o teu Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme, não cochila, ele tem seu tempo e sua hora, a resposta virá. Continue marchando, continue fazendo o que você tem que fazer, continue adorando, continue louvando, continue ofertando, continue dizimando, continue amando, continue perdoando, continue servindo. Pegue os dons que Deus te deu e sirva com eles. Adore ao Rei, adore ao Senhor, continue discipulando, continue cuidando de vidas. São memoriais diante de Deus. Está tudo sendo arquivado diante do Eterno. E vai se cumprir. E a hora, meu irmão, de se cumprir vai ser igual um arrebentar de uma represa. Vai vir com muita força.